E agora, chegou a vez da gente falar dos pets. De acordo com dados do Censo Pet do Instituto Pet Brasil, no nosso país, estima-se que a população de aves mantidas como animais de estimação seja de cerca de 41 milhões. Ficando atrás apenas, eu achei incrível isso, eu não imaginava, dos cães, que lideram o ranking com mais de 58 milhões de bichinhos ocupando os lares dos brasileiros. E hoje a gente vai falar especificamente das calopsitas. Elas figuram entre as aves mais populares mantidas como pet, são bastante sociáveis e a sua beleza é incontestável. Mas claro, que isso não é tudo. Carinho e atenção são essenciais na criação desse bichinho. Para ajudar a gente com as informações sobre cuidar dessa ave, como cuidar dessa ave, a gente conversa com o médico veterinário Kamal Filho. Seja muito bem-vindo à nossa obrigado, casa. Abby. Muito obrigado. Eu não imaginava que era tanto, que as pessoas tinham tantas aves assim. Pois é, e na pandemia eu acredito que tenha crescido bastante também, né? Esses dados são de 2021, a gente não tem dados ainda de 2022, mas a gente acredita que é uma crescente bem importante. Nossa, então é muito comum as pessoas terem aves. Quais são as aves mais comuns? As calopsitas são as mais comuns? Com certeza, né? Dentro da ordem dos Piscittaciformes, as calopsitas, os papagaios, né? Lembrando que o papagaio é uma ave silvestre, ele precisa ser legalizado, precisa ter nota para você, né? Precisa ser proveniente no criatório legalizado. A calopsita, apesar de ser uma ave da fauna exótica, ela entra como animal doméstico. Então, não tem nenhuma legislação que proíba, por exemplo, ou que você precisa de uma autorização para ter uma calopsita. Então, a criação ela é livre. Que interessante. E elas são diferentes? Porque aqui a gente tem duas, né? As duas são calopsitas. Sim, as duas são calopsitas. Esse padrão amarelinho a gente chama de lutino, né? E o padrão branco é o lutino da cara branca, ou white face lutino. E qual que é a diferença entre elas? Só a coloração. Só a coloração? Só a coloração. E elas crescem, não? Fica nesse tamanho? O tamanho máximo é o do white face, né? Desse branquinho. Mas assim como um ser humano, por exemplo, um pode ser um pouco maior, outro um pouco maior, então elas não têm um padrão, né? Mas elas variam, falando em gramas, de 75 a 80 gramas, já vi calopsitas de 115 gramas que não eram obesas, que eram grandes mesmo. Né? Então tem essa variação. A gente consegue ver muito pelo porte da ave e a musculatura peitoral, né? Então a gente precisa associar o peso junto com o score corporal dela para entender se ela está do tamanho adequado, se ela está magra, se ela está obesa. E é indiferente, por exemplo, se é macho ou fêmea, uma é maior que a outra ou não? Vamos lá, a calopsita, ela tem o dimorfismo sexual, né, que seria a diferença sexual só no padrão selvagem, no padrão que incide lá na Austrália, lá na natureza da Austrália, que elas são australianas. Conforme vão tendo essas mutações, esse selecionamento genético em cativeiro, aí perde-se o dimorfismo sexual. Então precisaria fazer um exame de sexagem, né, que é com uma gotinha de sangue ou algumas peninhas, é enviado para o laboratório, método de PCR, e eles retornam com o sexo da ave. Então não é fácil de identificar. Não. Olha isso que interessante. Quando a gente pensa em ter uma ave, quais são os principais cuidados que a gente deve ter? Legal, a pergunta é bem legal e até ela justifica o porquê que elas estão num espaço restrito aqui, né? A ave, ela precisa ficar num ambiente seguro para ela. Né? Se a ave ela for ser mantida, por exemplo, solta dentro de casa ou num quarto, esse ambiente precisa ser seguro, né? Esse ambiente ele precisa ser todo telado, ele não objetos que possam cair em cima da ave não pode ter, né? Pequenos tapetes, coisinhas que elas podem ficar desfiando e porventura engolem, também não pode acontecer, né? Então, tomadas, cobertas, fios escondidos. Então, por isso que a gente optou, por exemplo, hoje, de deixar elas num espaço restrito, tá? Então, precisa ser um espaço seguro, né? Um espaço onde a ave não consiga fugir, tá? É muito importante também. E tem essa coisa de cortar a asinha, como isso funciona, se isso é positivo ou não? Então, o aparo de penas, ele é muito contraditório, ele é muito discutido entre colegas veterinários, entre biólogos, né? Entre associações, tá? Eu sempre costumo falar o seguinte, a pessoa precisa ver como que o ambiente vai ficar seguro para ela manter a ave, né? Se é um ambiente telado, onde a ave não há possibilidade de fuga, né? Não há possibilidade dela se machucar, um ventilador de teto,
né? A gente vê muito acidente também com a ave de asa inteira na cozinha. Elas vão até a cozinha, posam em panelas com água quente, com óleo quente, né? E são acidentes potencialmente fatais para a ave. Então precisa tomar muito cuidado, né? Aí a gente poderia recomendar o aparo, né? Se a pessoa não tem como telar a casa, se ela não tem como restringir bem o espaço. Mas isso realmente é muito delicado e isso precisa ser muito bem conversado entre o tutor, o proprietário da ave e o médico veterinário que está acompanhando, né? E também desde que o aparo, se optar por fazer o aparo, que seja uma pessoa que saiba fazer o aparo. Boa. E aí tem que fazer isso mais vezes, Kamal? Como funciona? A ave ela vai trocando de pena, né? Na verdade, o aparo da asa é só o corte da pena de voo, né? Não é nenhuma mutilação, nada assim. E só que a ave, conforme passam as estações, ela pode ir renovando as penas. Então, renovou as penas, vai voar. E em relação à gaiola? A gaiola ela precisa ter um espaço onde a ave ela consiga abrir a asa e voar de um puleiro para o outro, tá? Pelo menos isso. Tem que ser grande. Tem que ser grande, tem que ser grande. Beber uma aguinha. Imagina. Aqui. Ué, fica muito gelado aqui, ó. Aham. E aí vai que vai. Resseca, né? Resseca muito. Isso. Por falar em água, e banho? Banho. As calopsitas, elas tomam banho quando elas querem, né? Você pode colocar uma banheirinha para ela tomar o banho, ou a ave ela vai e toma banho no próprio bebedouro. Mas também você pode colocar ela, tipo, acabou de tomar banho, elas adoram uma poça para se limpar, então elas entram na pocinha. Ou eu tive uma calopsita que ela adorava que a gente borrifava água nela. Então é bem diversificado, mas elas podem tomar banho. Eu não recomendo levar num pet shop para tomar banho, né? Mas Porque a banho é ave... só água. Só água, né? Só água, né? E até a gente falou da gaiola, a gaiola também precisa ser um ambiente seguro para a calopsita, tá? Existem muitos brinquedos no mercado, por exemplo, que a gente não aconselha, como, por exemplo, os que tem sisal, os brinquedinhos que tem corda, porque a ave, ela pode engolir isso, né? E, assim, isso não, pode não aparecer em livro, mas está na nossa rotina, né? A gente já pegamos muitas aves com esse tipo de brinquedo, até com paninho, que elas engolem o sisal, engolem o pedacinho do paninho e acaba obstruindo elas. Então, que tipo de brinquedo a gente pode dar? Um brinquedo seguro é madeira. Madeira. Eu gosto de madeiras cruas, né? Você vê que nessa gaiola a gente tem um puleiro comercial, que não é o que a gente indica 100%, mas tem um puleiro natural, que é feito realmente de um tronco, né? E esse puleiro natural, ele possibilita que a ave apoie o membro dela e consiga descansar, né? Evitando problemas, né? Como pododermatite e tudo mais. E quando a gente pensa em clima, por exemplo, agora a gente está entrando no friozinho. Elas sentem frio. Sentem. Como que a gente deve cuidar delas nessa época do ano, por exemplo? Vamos lá. O que faz muito mal para a ave é a corrente de vento, independente se está frio ou não. Tá? Então, à noitinha, a gente já sabe que esfria, já tem que ficar atento. E assim, ave, a gente está falando dos psittaciformes, né? Das calopsitas. O sol nasce, elas acordam. O sol se põe, elas dormem, né? Então, anoiteceu, já realmente cobre a gaiola, tira de... Aliás, eu não deixaria nem durante o dia ela na corrente de vento, né? Não é bom ficar nem durante o dia, porque elas podem pegar algum quadro respiratório, tá? Então, elas são sensíveis mais à corrente de vento do que ao frio, né? Óbvio, esfriou muito à noite, coloca uma cobertinha, tal, não deixa bater vento, né? Quando a ave é filhote ou a ave está debilitada, a gente recomenda deixar alguma lâmpada de aquecimento, mas isso a gente faz mais em ambiente hospitalar mesmo, né? Ou quando a ave está em recuperação em casa, a gente pode recomendar que ela fique num local controlado, de aquecimento controlado. E a gente deixar ela o tempo todo na gaiola não é ruim? Pode soltar com supervisão, por exemplo? Deve soltar. Deve, né? Deve soltar, pode e deve soltar sempre com supervisão. Porque a gente vê, eu tenho algumas amigas que têm, por exemplo, e fica aqui no ombro, e sai para dar um passeio, e tem até essa coisa de docilidade, elas são bem dóceis, algumas são muito dóceis, né? Sim. Isso é de manejo? Como que isso acontece, Kamal? São aves, as aves dóceis, elas são criadas na mão, que a gente fala, né? Então, nasceu a ave, pode deixar com os pais cuidando por um determinado período, mas depois já tem que pegar e começar a fazer papinha, porque aí ela cria um imprint maior com o ser humano,
Tá? Aves de viveiro, que foram criadas 100% pelos pais, elas podem ser de domesticalização um pouco mais difícil. Né? Consegue-se, falando de calopsita, consegue-se. Pode ser que consiga, mas ela fica um pouco mais arisca sim. Né? Mas, por exemplo, eles costumam imprintar com o dono deles. Né? Então, aí fica um pouco mais fácil também. Aí, por exemplo, a ave pode ser mansa com você, mas pode não ser mansa comigo. Isso acontece muito. Eles são muito inteligentes, né? Quanto tempo vive? Uma calopsita, É. 15, 16, 20 anos, a gente acompanha aves com essa idade. E quais as doenças mais comuns? Porque quando a gente pensa num pet, a gente pensa em ir no veterinário, tomar vacinas, vermífugos. Também acontece a mesma coisa com as aves? Vamos lá. Primeiro, a gente pede realmente uma consulta, né? Uma consulta com um veterinário que tenha prática, né? Que tenha uma especialização na área, principalmente quando a gente fala de aves. A ave, a gente não costuma vermifugar igual a gente vermifuga um cachorro. A gente faz um coproparasitológico, um exame de fezes, para ver se precisa ser vermifugado. A gente não pode fazer um vermífugo com uma amplitude, por exemplo, igual se faz com cão e gato, porque às vezes eles têm alguns parasitas, endoparasitas, que são específicos, né? Então a gente utiliza já para impedir o crescimento e acabar com aquele endoparasita que apareceu. Vacinas, também a gente não faz vacina em ave. Tá? Não existe protocolo em ave pet. Ave de produção, galinha, granja, tem protocolo vacinal. Para ave pet, não tem protocolo vacinal. Que interessante. Antes da gente partir para a pergunta da comidinha, da alimentação, tem pergunta no Instagram. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha aqui pro Kamal, vamos lá. Boa tarde, o que fazer quando fica o ovinho que não sai? Obrigada, gente. Pode mandar mensagem, coloque aí a sua dúvida. No Instagram também, tá bom? Que a gente vai respondendo para vocês aí. Legal. Quando a calopsita, ela principalmente passa por um período de oviposição, né, e a gente chama isso de oviposição crônica, ela pode ter distocia, que é a retenção do ovo. Né? Aí eu recomendo correr para um veterinário, porque a ave precisa passar por uma intervenção, inicialmente clínica, mas possivelmente cirúrgica. E geralmente, quando ela chega aí pro veterinário com algum acidente, é porque ingeriu alguma coisa? Geralmente é por isso ou não? Ela também pode ficar doente fácil? Vamos lá, você tinha até comentado das doenças anteriormente, eu acabei não falando, né? Não, elas têm algumas doenças que podem pegar, algumas doenças bacterianas, algumas doenças virais também, né? Sempre que a pessoa adquire uma ave, eu recomendo passar por um check-up. Existem algumas doenças, como a clamidiose, a micoplasmose, que são bacterianas, que podem acometer as aves e que são potenciais zoonoses para a gente. Então, precisamos tomar cuidado com isso também. Tá? Agora, acidentes domésticos faz parte da nossa rotina, com certeza. Em relação à alimentação, toda vez que a gente pensa em ave, a gente pensa naquele mix de sementinha, né? É muito mais amplo do que isso, né, Kamal? Com certeza. A semente, ela não vai ter a nutrição que a ave precisa em cativeiro. Quando ela está na natureza, ela sabe o que ela vai comer, ela já é daquela região, então a natureza é sábia, né? Então, se ela incide naquela região, tudo que ela precisa vai estar naquela região para ela comer. Quando a gente coloca isso em cativeiro, é difícil, porque as calopsitas, elas são muito inteligentes. Elas têm um paladar diferente do nosso, mas é aguçado também. Então, elas são chatinhas para comer. Para comer. São bem chatinhas. Então, elas vão se dar um mix de semente, ela vai selecionar um tipo de semente só. Por exemplo, o painço, né, que elas adoram, ou a semente de girassol. Então, fica uma nutrição inadequada, então elas vão ter uma deficiência nutricional, as sementes, elas são oleosas, então ela vai ter um problema com obesidade, com o fígado gorduroso, uma esteatose, uma lipidose hepática. Então, a gente recomenda fornecer ração extrusada como base alimentar, né, e a semente ser fornecida 1 a 2 vezes na semana como petisco. Eu costumo falar, a semente, ela não é o grande vilão, mas precisa ser uma alimentação equilibrada, né, e tomar bastante cuidado com o que você vai fornecer, né? Tem frutas também que elas não podem comer, como por exemplo o abacate, a gente não indica comer por conta de uma toxina que tem na casca dele. A carambola também a gente acaba não indicando. E a calopsita, para ela aceitar uma fruta, aí você precisa acostumar desde pequenininho, porque senão não pega. Ah, não pega? É difícil. Olha que interessante. E tem frutas que elas mais gostam, por exemplo, ou é só o costume mesmo? Maçã, banana, pera, mamão, elas acabam aceitando. Lembrando que a maçã a gente recomenda tirar a semente quando for ofertar para qualquer ave, tá?
E aí elas acabam aceitando, acostumou desde pequenininho. Ou, por exemplo, se tem uma no bando que é mais curiosa, vai ver lá o que é e acaba comendo, as outras também podem comer, né? Por comportamento repetitivo. E elas se dão muito bem uma com as outras? Elas podem viver em colônia, sim, né? Tanto macho quanto com fêmea, mas algumas brigas podem acontecer, com certeza. O grande problema, na minha opinião, de você manter um viveiro com 2, 3, 4 aves, é que se você não conhece muito bem o comportamento daquela ave, você não sabe se ela está defecando, se ela está comendo direito. E às vezes quando ela aparece amuada no veterinário, é porque alguma coisa já não está bem há algum tempo. Né? São aves que são presas, não são predadores. Então elas ficam escondendo qualquer sinal de doença até o limite delas. Então a gente precisa tomar cuidado com isso também. E se eu não tenho, né? Se eu não sei exatamente como é o comportamento de cada uma, misturou, eu não sei nem o que está acontecendo com ela. Por isso que eu vou demorar mais para levar no veterinário e cuidar. Gente, que demais. Elas estão tão quietinhas aqui. Elas chegaram hoje muito tímidas. Por isso que a gente até nem tirou aqui, né? Até porque aqui é muito diferente. Vai que elas andam em algum lugar. Mas elas estão muito calminhas. Elas dormem bastante, Kamal? Sim, elas dormem. Elas costumam dormir de 10 a 12 horas. Isso depende muito do período de solstício que nós estamos. Né? Elas realmente, sim, o ideal é que elas respeitem o nascer e o pôr do sol. Esse é o ideal. Então agora no inverno elas vão dormir um pouquinho mais. Sim, elas são quietinhas aqui também, porque elas estavam num transporte, a gente colocou aqui na gaiolinha, então elas acabam sentindo um pouquinho. Né? Até mesmo elas ficaram um pouquinho aqui, ciscaram bastante, procuraram uma referência de onde vão ficar e depois subiram para o puleiro. Uma delas foi e viu o que era comidinha, que é fruta, não quis. Né? Então tem esse comportamento delas. E é assim que vai ser em casa, né? Até ela acostumar com o espaço dela e se apropriar daquele espaço. Com certeza. Adorei. Obrigada por vocês terem vindo hoje, viu? Muito obrigada a vocês. Muito obrigada. As piscadinhas. Kamal, muito obrigada. Obrigado você, Até a próxima. Até a próxima. A gente já espera falar mais sobre os nossos bichinhos, para saber mais. Lembrando, você em casa, se você viu várias dicas aí, né? A alimentação, como é que cuida, como é que protege do frio, as doenças. Então, qualquer dúvida, mande mais mensagens pra gente. E faz um favor. Segue o Kamal, fala pra ele que você assistiu ele aqui no Santa Receita para ele voltar. @Kamalfilho, o telefone é o 11 50 41 0652. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado vocês. Tchau pra vocês. Ai, meu Deus.